Olá, 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 olá. Tudo bem? Amigos do canal Espanhol Fácil. Nesta aula número 57, você vai aprender um aspecto muito importante de diferença entre o espanhol e o português, que é a formação dessas frases condicionais com si. Em determinado momento, para essas frases condicionais com si, se usa em espanhol o presente do indicativo, diferentemente do português que utiliza o futuro do subjuntivo. E vamos ver que esta diferença é muito importante para evitar o portunhol, que é a maior dificuldade que se tem quando se vai aprender ou quando se está usando o espanhol para aqueles que são nativos da língua portuguesa, ok? Esse é o tema principal da nossa aula de hoje. Tudo bem, então nós estamos aqui já vendo no nosso quadro esse exemplo que diz aqui, si puedo, o verbo poder aqui está no presente do indicativo, si puedo voy, si puedo iré, si puedo, etc, etc, etc. Vejo, então, o que acontece? Aqui está havendo uma condição, ok? Há uma condição fundamental. Então, estamos usando a conjunção ou conjunção condicional si. Essa conjunção condicional introduce a prótesis da causa condicional. Prótesis, imagine. A linguagem gramatical é muito complicada e essas são coisas que eu não gosto muito de colocar aqui, aqueles termos que são difíceis de entender e que muitas vezes só os linguistas usam. Mas é muito simples. Veja, em espanhol usamos si puedo visitarte, te visitaré. Por exemplo, si puedo visitarte, te visitaré. Em português, em vez de usar-se o presente do indicativo, usa-se o futuro do subjuntivo. E a frase ficaria, se eu puder te visitar, vou te visitar. Ok? Se eu puder. Observe que o tempo que vai junto com a conjunção condicional é diferente. Em espanhol, existe o futuro do subjuntivo, mas é um tempo verbal que não tem uso coloquial, não tem uso comum. Então, esse é o elemento muito importante. E aí é onde o aluno brasileiro tem que ter atenção para não cometer esse erro comum de usar futuro do subjuntivo que não tem uso no espanhol. Então vejamos aqui um exemplo utilizando o verbo poder em todos os seus sujeitos e aí ficaria da seguinte maneira. Si puedo, te ayudo con dinero. Si yo puedo, te ayudo con dinero. Se eu puder, vou te ajudar com dinheiro. Se eu puder em português, si yo puedo, presente do indicativo em espanhol. Segunda pessoa. Si puedes, ayúdame con esto. Si tú puderes, me ajuda con isto. Terceira pessoa. Si usted puede, vendrá a la fiesta. Si él puede, vendrá a la fiesta. Si ella puede, vendrá a la fiesta. Se você puder, virá para a festa. Se ele puder, virá. Se ela puder, virá. Em espanhol, presente do indicativo, puede, português, futuro do subjuntivo. Nosotros, si podemos, los acompañamos. Si nosotros podemos, los acompañamos. Em português, se nós pudermos, vamos acompanhá-los. Si vosotros podéis, participad em algo. Se vocês puderem, participem em alguma coisa. E também, na terceira pessoa, já em espanhol, utilizado em América Latina, si pueden, comprarán la casa. Se eles puderem, vão comprar a casa. Ou se elas, ou se vocês, exatamente. Esse é um exemplo utilizando todas as pessoas e tendo como modelo o verbo poder. Mas nos próximos quadros nós veremos exemplos com vários verbos muito comuns usados em espanhol.
Vejamos aqui, más ejemplos. Então, aqui há várias frases com diferentes verbos e está destacado el sí, que é a conjunção condicional, com o verbo em presente do indicativo. Vejamos então. Si me aumentan el sueldo, vamos. Si me aumentarem o salário, nós vamos. Lo harás solo si quieres. Você vai fazer isso só se quiser. Si viene, lo echaré de aquí. Si ele vier, vou expulsá-lo daqui. Lo conseguiremos si tenemos coraje. Vamos conseguir si tivermos coragem. Si no os assustáis, venid comigo. Se vocês não se assustarem, venham comigo. Si les dicen que sí, van a entrar, claro. Se lhes disserem que sim, vão entrar, com certeza. Se los abandonan aqui, não vuelvan. Se os abandonarem aqui, não voltem. Te va a salir mejor si pones atención. Vai sair melhor si por atenção. Pues, puedes escoger si lo prefieres. Então, você pode escolher se o preferir. Solo nos visitas si te lo pedimos. Você só nos visita si pedirmos. Si oyen un grito, nos avisan, ¿vale? Si ouvirem un grito, nos avisan, ¿ok? Si volvéis aqui, os echamos a patadas. Si voltarem aqui, os expulsamos a pontapés. Voy a ganar mucha plata si hago todo lo que es debido. Vou ganhar muita grana se fizer tudo o que é necessário. E aí, vários exemplos de como em espanhol se usa o presente do indicativo para formular essa frase condicional, utilizando a conjunção condicional si, e o verbo vem no presente do indicativo. E agora tu? E agora você? Então, nos próximos quadros, você terá uma tarefa no qual vai utilizar o conteúdo de hoje, que é o uso de si, antecedendo o presente do indicativo nesse tipo de frases que apresentam uma condição para que alguma coisa seja realizada. Então, vejamos que temos aqui o quadro onde diz completa as frases com a forma correta de si mais verbo. E aqui temos uma série de verbos que você pode fazer a prática. Lembre-se que aqui vai usar somente o presente do indicativo desses verbos. Dependendo do sujeito que está colocado no parênteses, na frase 1, por exemplo, diz, querer tú, puedes dejarlo en la mesa. Seria, si quieres, puedes dejarlo en la mesa. Se você quiser, pode deixá-lo na mesa. Seria isso em português e essa forma em espanhol. Aí tem 8 frases, 8 exercícios que você vai fazer tranquilamente utilizando o conteúdo de hoje. Prática de pronunciação. Muito bem. Então, nessa aula de hoje, em vez de ser um texto, foi escolhida uma música para que você possa praticar a pronúncia cantando. Ou seja, você vai praticar cantando. É interessante como a música pode ser utilizada para pronunciar, para aprender um idioma. Verá também que na letra desta música aparecem vários elementos linguísticos muito interessantes que se destacam na língua espanhola. Vai aparecer ir a mais infinitivo, vou a tal coisa. Aparece um exemplo, inclusive, com o si mais o presente do indicativo, ou seja, os elementos estruturais do idioma espanhol que estamos aprendendo nesse curso, aparecem, muitos deles, na letra desta música. Ou seja, a música pode servir para aprender pronunciando e também para ver a estrutura do idioma. Esse é o sentido de utilizar a música. Aí praticamos vocabulário, praticamos estrutura e praticamos pronúncia, ok? A ideia agora é para pronunciar, porque a parte da aula é prática de
pronúncia, ok? Vemos aqui a letra de uma música conhecida como Bicho de Ciudad. Os autores é um grupo argentino que existiu na década de 90 e a primeira década deste século. Então, até os anos 2013, por aí, eles ainda existiam. Se não me engano, essa é a data. Mas durante 2 décadas gravaram muitos discos que no mundo hispano são muito conhecidos. O nome da música é Bicho de Ciudad, ok? Espero que gostem muito e assim na próxima aula nos encontraremos para ver outro tema interessante do espanhol, ok? Desfrutem, curtam bastante a música, pronunciem, cantem bastante também. Um abraço. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río.
Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Um forte abraço.